Deixa eu atualizar aqui para os nossos ouvintes. Seguimos em 12 graus a temperatura no centro da capital gaúcha. O Bom Dia tem oferecimento de Rispoli Veículos, cada vez melhor, 51 anos de tradição no ramo automotivo, Barão do Amazonas, esquina com a Ipiranga, zona leste aqui da capital. Tá pensando em trocar de carro? Liga para Rispoli, 3336-1818 ou então 3336-1919. Fê Comércio RS, com você a gente faz a economia girar. O convidado já está na linha? Então já vamos à entrevista aqui do Bom Dia, a quem eu agradeço a gentileza de nos atender no começo, na manhã desta sexta-feira, médico pediatra, doutor José Paulo Ferreira. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, um abraço para vocês aí. Tudo certo. Doutor, a gente quer abordar um pouquinho um evento importante acontecendo na Serra Gaúcha, né? O que mais impacta aí na questão que envolve o comportamento das crianças, o desenvolvimento dos nossos pequenos, e especialistas estão debruçados para debater essas questões da atualidade, a questão, obviamente, da pandemia, que nos trouxe muitas questões também de reflexão, e o comportamento dessas crianças, a alimentação, o sono, o impacto, né, que acaba acarretando em toda a família, nos pais principalmente, e a pediatria, ela é uma especialidade dedicada a essas questões que envolvem as crianças, mas está atenta na questão do crescimento, né, aspectos emocionais das crianças também, e esse evento que acontece em Gramado, durante esse final da semana e final de semana, que acaba abordando essas questões. Queria que o senhor falasse como é que vai funcionar, como é que está funcionando este grande evento na Serra Gaúcha. Primeiro eu invejo os 12 graus, nós estamos a 6 graus aqui, mas um dia bonito, sem chuva, e nós estamos tentando recuperar esses 2 anos perdidos, né? Sem dúvida a pandemia impactou todo mundo e principalmente as crianças, que perderam um grupo pequeno de crianças, são os filhos da pandemia, ou seja, não circularam no mundo social fora aí durante 2 anos, né? E nós estamos exatamente debatendo isso e tentando ver como é que a gente pode recuperar esse tempo perdido, né? As questões que tu disseste de alimentação, das crianças que estão com isso da alimentação, mas principalmente as questões de socialização, crianças que estão voltando agora, que estão, inclusive, com dificuldade de colégio, de escola infantil, a questão dos limites, tudo isso aí foi muito alterado nesses últimos 2 anos, em que as regras que se fazia normalmente na educação da criança foi totalmente rasgado, né, por conta de uma situação absolutamente, né, inédita na nossa sociedade. Então nós estamos tentando entender como negociar com as crianças isso aí e orientando os pais nos consultórios pediátricos para que eles possam, aos pouquinhos, ir trazendo essa criança de novo para o mundo um pouquinho mais saudável. No momento de reflexão, a gente até em roda de amigos, a gente acaba comentando, né? Se passaram 2 anos de pandemia, a gente acabou tendo que ficar em casa, restrições de festas, de aglomerações, de reuniões em família. Isso tem um impacto muito forte nos adultos. Nos pequenos, ainda mais a questão do convívio escolar, muitas vezes, que foi interrompido por conta da pandemia. Quais os principais aspectos que vocês acabam notando no comportamento das crianças nesse pós-pandemia, digamos assim? A gente tem visto muito, e isso é comum de estar acontecendo, por exemplo, uma criança que entrava na creche nova tinha aquela adaptação, né? Então tinham lá 10 coleguinhas, já estavam na creche, entrava uma criança nova, aquela criança entrava em adaptação. Então, como o pessoal ficou tudo em casa, nós tínhamos turmas de 10 crianças em que 10 estavam em adaptação. Então era muito confuso, porque cada criança tinha suas necessidades, suas dificuldades, e o grupo estava muito bagunçado. Então a gente teve algumas dificuldades agora, no fim do ano passado, quando começou, e agora principalmente desse ano. Tivemos crianças colégio, por exemplo, crianças que durante 2 anos fizeram as suas provas em casa, online, com alguma consulta, que agora começaram a ter que fazer provas normais de novo. Então nós tivemos alguns lugares, inclusive no Nordeste, teve uma situação de um surto coletivo, que as crianças tiveram, não conseguiam fazer prova. Ou seja, então várias daquelas tarefas que eram comuns às crianças, dependendo da idade, elas perderam essa habilidade. A questão de motora também, as crianças, por exemplo, andar de bicicleta, subir no escorregador, coisas que ficaram muito trancadas, que estão com algum, entre aspas, atraso, no sentido de que estão pouco estimuladas. E que agora nós vamos ter que aproveitar
que nós estamos tendo uma situação complicada também, que tem se discutido bastante, que como todo mundo voltou ao mesmo tempo, nós ficamos 2 anos sem estimular nosso sistema imunológico, o que nós estamos de virose em Porto Alegre está enlouquecido, os hospitais, pronto atendimento, emergências todos lotados, porque voltou uma massa de crianças que não estava sendo estimulada, então estão pegando virose, dá bom dia, já sai gripado. Isso aí também é uma preocupação nossa, que a gente está preparando as pessoas para evitar, por exemplo, estar um pouquinho gripado, estar um pouquinho na escorrida, evitar contatos, tá? O voltar a usar máscara, embora não seja obrigatório, o fato de não ser obrigatório não é proibido, pelo contrário, a criança é um pouco resfriada, ou vai visitar um avô e está um pouquinho na escorrida, o ter bom senso. Então, a gente está tentando preparar essas pessoas, e preparar os próprios profissionais, porque nós estamos no encontro em 500, 600 profissionais aqui, que nós não tínhamos há 2 anos, então nós também estamos nos comportando como crianças, abraçando, e fica na dúvida se abraça ou não abraça, porque colegas que a gente não via há muito tempo, então a sociedade toda está tendo que readaptar alguns costumes, e isso é um trabalho que vai levar algum tempinho para que a gente possa voltar a uma vida perto do normal. Sem dúvida, é importante isso que o senhor fala, e a questão que envolve esse contato de especialistas, essa troca de ideias de centenas de especialistas nesse congresso aí na cidade de Gramado, ele traz justamente, também aborda outros aspectos que até então a gente desconhecia, né? Muitas vezes se tratava da questão, por exemplo, do luto, como uma criança acaba abordando, sendo impactada com a perda dos pais, ou da mãe, ou do pai, ou dos pais, né? E como agora a gente teve mais de 665 mil pessoas que morreram em razão da Covid aqui no país, como é que uma criança lida com essa situação, doutor? Bem, na verdade, dependendo da idade da criança, de acordo com cada idade, né? Isso é importante também, porque às vezes os pais não sabem como trabalhar isso, e mesmo os profissionais às vezes têm alguma dificuldade de como comunicar para a criança aquela perda de um pai, ou de um avô, de um familiar, que infelizmente com 670 mil mortes, uma boa parte de nós, algum familiar ou conhecido perdeu, né? E isso, o luto, infelizmente, é de todo mundo, e às vezes isso é interessante entender que a criança está triste, mas os pais estão tristes também, os avós estão tristes, então a família está triste. A gente tem que respeitar esse tempo. Às vezes a criança, tu comunica para a criança, Joãozinho, o vovô faleceu, a vovó faleceu, tá bem, mas semana que vem ele volta. E aí os pais ficam muito angustiados, mas eu já falei. Então, entender que cada criança tem uma maneira de trabalhar isso é muito individual. Isso aí tem que ser trabalhado com cuidado, porque a grande parte das vezes a angústia está nos adultos, que não sabem como lidar com isso. Porque a criança, tu falou isso para a criança há 2 dias, e ele depois, vamos na casa do vovô, e como é que o familiar que também está com dor vai trabalhar isso? Então, a gente tem discutido bastante isso. O luto sempre existiu, só que dessa vez nós tivemos um volume grande de pessoas em luto, né? Então, é interessante que nós estamos conversando isso, e a gente acaba conversando entre conversas de corredor, que boa parte de nós também perdeu algum familiar ou amigo durante a pandemia, né? Então, isso é um luto. Mas o mais importante é que todos nós estamos de luto, que nós perdemos 2 anos da nossa vida. E esse luto é interessante, porque a fase do luto que a gente vem da tristeza, da raiva, da compreensão, e depois da assimilação, que todo mundo vai passar por isso, todos nós passamos, porque nós perdemos isso, não só familiar, alguns perderam emprego, perderam capacidade de compra, perderam a liberdade de andar, perderam a socialização. Então, cada partinha dessa é um luto, e que também tem que ser trabalhado, não só a perda efetiva de um familiar, mas a perda de partes das nossas vidas e parte das nossas vivências que estão tendo que ser trabalhadas. Então, isso a gente tem tido, saiu há pouco no jornal, que Porto Alegre é a capital com mais depressão no país. A gente tem visto muita depressão, muita ansiedade, muita angústia, porque as pessoas tiveram muita dificuldade, ainda estão tendo dificuldade por esses 2 anos que a gente atravessou, fora a questão política, a inflação, questão econômica, que tudo isso aí deu uma guerra, então a falta de suprimentos. Então, o mundo deu uma chacoalhada, e que nós estamos tomando uma surra, e a gente vai ter que se organizar para sair e poder voltar a crescer, porque a vida continua, né?
Verdade. O evento ele já acontece desde ontem, se eu não estou enganado, né? Hoje Isso, segue. ontem vai até sábado de tarde. Isso, então as palestras acontecem. É focado na questão médica, realmente, né? Para especialistas ou tem algum espaço para público em geral também? Não, na realidade, esse é um congresso pediátrico, é o 14º Congresso Gaúcho de Pediatria, tá? São 600 profissionais aqui reunidos, e é focado na área da pediatria, congresso médico. Perfeito. Doutor José Paulo Ferreira, médico pediatra, quero agradecer a gentileza de atender a Rádio Guaíba na manhã desta sexta-feira, desejar um bom trabalho para o senhor e um bom congresso aí na Serra Gaúcha. Nós agradecemos, um abraço para vocês e estaremos descendo a serra daqui a pouquinho com muitas informações para a nossa Porto Alegre. Valeu, um forte abraço, até a próxima oportunidade. Dr. José Paulo Ferreira, médico pediatra, conversando um pouquinho com a gente aqui no Bom Dia, justamente essas questões que envolvem, né, os especialistas, centenas de especialistas debruçados aí nessa questão, que envolve principalmente os nossos pequenos, né, em meio a tudo isso que vivemos e estamos vivendo.